Então, boa tarde a todos. Quero agradecer os amigos aqui, o Paulo Henrique Lustosa, Maria Dias, o Alceu Galvão, né, parceiros de um projeto que nós já iniciamos há algum tempo, que é o Seminário Resíduos Sólidos, e, acima de tudo, parceiro de um setor, de uma cadeia produtiva importante, que é a cadeia dos resíduos, né? Todos vocês têm, no estado do Ceará e no Brasil, dado uma grande contribuição para esse debate, para esse setor, seja do ponto de vista da gestão, seja do ponto de vista da academia. Então, quero aqui agradecer em nome do Instituto Futuro e da Prática Eventos, vocês terem aceito o nosso convite nessa webinar que começa hoje, que a gente pretende levá-la até novembro, que é onde a gente vai realizar, se Deus quiser, o seminário de resíduos, que era para ter acontecido agora, e a gente adiou por conta da pandemia. Mas até lá pretendemos tratar aqui, através da webinar, dessas lives, todas essas questões que envolvem o resíduo em tempo de pandemia. Então, eu quero muito agradecer a vocês e já passar para o Alceu, que vai mediar também esse debate conosco e vai conduzir. Boa sorte a nós todos. Obrigado, Enídia, obrigado, Paulo, obrigado, Maria, né, por terem aceitado participar dessa discussão num momento tão importante, né, para o mundo, tão importante para o país, e no momento em que cada vez fica mais clara a importância de nós tratarmos do meio ambiente, né, das condições ambientais. Nós já tivemos várias crises no passado, né, crises relacionadas também a condicionantes ambientais que têm relação, né, na época, muito recentemente, as questões relacionadas ao vento Aedes aegypti, e agora nós estamos diante de outra crise onde o saneamento ambiental é uma peça-chave na prevenção, seja do abastecimento de água, no esgotamento sanitário e, no nosso caso específico, nos resíduos sólidos. Então, esse debate é um debate, ele é essencial, tá? A gente vai tratar de cenários para gestão de resíduos sólidos em tempos de pandemia, e esse debate, nós estamos próximos, né, agora dia 2 de agosto, a completar 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma data simbólica, é uma data que mostra que, apesar dos poucos avanços, mas esses avanços obtidos em termos de uma política nacional, mas esses avanços eles estavam indo passo a passo, gradativamente. Veja que nós temos um processo amplo de formação de consórcios, que já estava consolidado na região sul-sudeste do Brasil, mas já estava em pleno avanço aqui no Nordeste brasileiro, especificamente no Ceará. Nós estávamos num processo de discussão de aumento e incentivo à participação privada, né, seja por intermédio dos programas do Fundo de Estruturação de Parcerias Público-Privadas, agora com um novo lançamento. Nós também estávamos num crescente da discussão de coprocessamento de energia, né, a partir dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, temos um conjunto de ações que estavam caminhando, né, no sentido de, lógico, não na velocidade que a sociedade deseja, que nós gostaríamos, mas que estavam caminhando. E que agora nós corremos um risco de ter que dar 1 ou 2 passos atrás, né, em função de toda essa devastação que a pandemia irá trazer, né, para a nossa economia e para a nossa sociedade. E aí, para discutir essa temática, nós convidamos, né, 2 pessoas extremamente conceituadas no setor, não só estadualmente, mas nacionalmente, que estão participando do fórum da discussão, que estão contribuindo efetivamente, né, aqui no estado do Ceará, mas também, né, a nível nacional, com o desenvolvimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E esses subsídios, a gente está startando agora um conjunto, né, de outras discussões que virão à frente, no sentido de nós acumularmos energia e também acumular conhecimento para que a gente possa, né, superar e vencer essa situação que está nos sendo colocada agora. Né, inicialmente, né, convidamos, né, o Paulo Henrique Lustosa. O Paulo Henrique é o nosso secretário executivo de saneamento do estado do Ceará. Ele é administrador, mestre em políticas sociais e tem doutorado em desenvolvimento e meio ambiente. E também nós convidamos a Maria Dias, né, que é secretária de Planejamento e Gestão Interna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Ceará.
ela é engenheira civil e também tem doutorado e mestrado em saneamento ambiental. Então, nós convidamos esses dois, né, especialistas do setor e juntos vamos travar um debate. Lógico, é importante que, apesar de nós termos algumas regras iniciais, né, cada um vai falar 10 minutos, depois a gente vai fazer algumas perguntas, e nós também gostaríamos, aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook, também os canais estão abertos a perguntas, né, que serão respondidas pelos nossos especialistas. E aí vamos tentar fazer uma discussão bem, digamos, sem formalidade, de tal forma que fiquem à vontade, né, o Paulo, a Maria, a própria Enide, para interferir, né, a qualquer momento, para que a gente possa, de fato, ter um debate bastante produtivo. E os nossos internautas, agradecer a todos eles que estão nos acompanhando. É um tema interessantíssimo, é um tema tempestivo, é um tema do momento, né? A questão dos resíduos sólidos em tempos de pandemia, e a questão é como é que a gente vai se sair dessa e como é que vai marchar, né, o componente resíduos sólidos, o setor de resíduos sólidos após essa. E para ouvir os comentários iniciais, né, pedimos a Maria Dias aí para ter seus 10 minutos para que ela possa nos brindar aí com suas reflexões acerca da política nacional em tempos de pandemia e as saídas para toda essa crise, o que é que nos espera e como é que a gente vai sair dessa. Obrigado, Maria. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado. Maria, o seu microfone está desligado. Maria, o teu microfone. Pronto, ok. Desculpa aí. Pronto. Então, boa tarde ao seu, né? Sempre um prazer participar com você desses momentos de discussão, principalmente na área de resíduos sólidos, né? Não tão especialista quanto você levantou aí, apresentou, mas estudiosa, procuro estudar, sempre aprendendo, né, sobre as questões de resíduos sólidos. É um prazer estar aqui com você. Paulo Henrique, né, foi meu secretário do Meio Ambiente, hoje está na pasta aí como colega de secretário executivo das cidades na área de saneamento, também é um prazer participar contigo aqui dessa discussão. A Enide, né? E, por fim, parabenizar aqui a Prática Eventos, né, pela iniciativa de abrir esse canal de discussão no momento em que a gente realmente está precisando de compreender, de discutir, de trabalhar a temática com toda a população, né? É algo novo que surgiu realmente inesperado, e a gente precisa estar discutindo, aprendendo, conhecendo, para adquirir armas suficientes para enfrentar, né? Boa tarde também aqui os internautas, todos aqueles que estão participando desse momento, dessa live. Precisamos muito da participação de vocês nesse processo de construção desse momento, desse novo momento, de como nós podemos enfrentar essa pandemia. Enfim, a todos, né, o meu boa tarde, e vamos iniciar aqui a nossa fala. Então, logo no início dessa pandemia, me preocupou demais vários aspectos da área ambiental, né? E um deles foi exatamente a gestão dos resíduos sólidos. Como o Alceu muito bem colocou, nós vínhamos num ritmo que não fosse muito acelerado, mas a gente vinha mantendo um ritmo, né, dinâmico, de procurar alternativas. O Estado do Ceará vinha buscando um modelo redondo para trabalhar as políticas, nessa visão consociada, né? Haja visto que hoje nós estamos aí com praticamente 18 consórcios constituídos, 2 deles, né, já iniciados pela Secretaria das Cidades, um deles já terminando de implementar os seus equipamentos, que é o de Sobral, o de Limoeiro já em fase de implantação, e os demais em fase de conhecimento, né, buscando alternativas para iniciar esse processo de construção dessa política. E aí nos deparamos com esse momento de pandemia, né, onde nós tivemos que dar uma freada e pensar algo de imediato, pensar rápido, né? E nesse pensar rápido, e discutindo com outros colegas de outros estados, de como eles estavam conduzindo a política de resíduos sólidos nesse momento nos seus estados, foi criado um grupo, e junto com a ABS, enfim, a gente vem discutindo
E eu fiquei me fazendo a pergunta, muito bem, montar um plano de ação para a gestão de resíduos sólidos em tempos de pandemia, tá? Tudo bem, montar um plano de ação. Mas como é que eu vou montar um plano de ação se eu não sei com quem é que eu estou, quem é que eu vou enfrentar, né? Então, essa é a nossa realidade. Nós estamos diante de um inimigo, digamos assim, desconhecido, né? Onde a cada dia a gente aprende pelas quedas, exatamente com ele. E aí, o conhecimento que nós temos é esse que a mídia está sempre divulgando. Então, nessa busca da resposta para essa pergunta, eu comecei a discutir, então, com os colegas, com algumas pessoas da área de saúde, como o Alceu colocou, eu não sou da área de saúde, sou engenheira civil, mas precisei entender pelo menos o comportamento, né, desse vírus, diante dessa situação, diante da temática resíduos sólidos. Qual é o comportamento desse vírus? Daí, assim, um primeiro ponto que talvez eu seja até repetitiva, mas eu acho que é fundamental a gente ressaltar, é que, apesar de ser algo desconhecido, mas se sabe que é um agente biológico extremamente perigoso, né? Um agente biológico extremamente perigoso, potencialmente letal, né? Diariamente nós escutamos aí as redes, os canais de comunicação, né? Informando o número de mortes, não só no Ceará, mas no país, no mundo como um todo, né? E sabemos que a sua transmissão também, o que nós sabemos de tudo isso é a sua transmissão se dá por via oral, né? Via respiratória, haja visto a necessidade de que as pessoas da área de saúde, né, impulsionam e solicitam muito que nós usemos as nossas máscaras, né, evitando assim, né, essa questão da contaminação via respiração. Então, o Alceu até já me mostrou aí de início a máscara dele, eu também tenho aqui a minha máscara, né, Alceu? Não precisa mostrar só agora, mas e já que estamos assim, em tempos de trabalhando a temática, né, resíduos sólidos em tempos de pandemia, né, já existem algumas, não sei se vocês conseguem visualizar, né, algumas empresas que já estão utilizando material reciclável, essa máscara é feita de PET, muito bacana, sustentabilidade, né, então sempre os cearenses buscando alternativas. Eu recebi essa máscara hoje, né? E a outro comportamento desse coronavírus, assim, que eu tive que procurar entender para a gente poder começar a discutir ações de gestão, é exatamente a questão da disseminação, a propagação, ou seja, ele não caminha sozinho, né? Alguém leva na roupa, leva na máscara, leva no equipamento, leva, e assim as coisas vão acontecendo e assim ele vai se espalhando, né? Um outro ponto, assim, que eu acho que vale a pena a gente raciocinar e a gente fazer uma reflexão nesse sentido, é que os pesquisadores da área, eles vêm, são muitos estudos que estão sendo feitos, né? Como a gente sempre repete, eles também é algo novo, né? Tanto que é novo o coronavírus, né? Foi um pesquisador, ele demonstra da capacidade que esse coronavírus tem de se manter numa superfície. Tá? Eu fiquei assim impressionada, né? Uma superfície, quer seja um saco plástico, quer seja um papelão, quer seja um papel, quer seja a própria máscara que a gente utiliza, as luvas que o médico utiliza, talvez até a nossa própria roupa mesmo, enfim, né? A capacidade que esse vírus tem de se manter, né? Na superfície desses materiais. Né? E as pesquisas demonstram, é claro que tudo ainda é em fase de pesquisa, nada ainda muito claro, né? Pode ser que ele se mantenha até mais tempo do que o que foi demonstrado agora, né? Ele se mantém por até 5 dias, né? Ativo em uma superfície. Tá? E o que são plásticos? O que são sacos plásticos? O que são esse tipo de material? O que são esses materiais? São exatamente, né, aquilo que a gente descarta nas nossas casas, nos hospitais, nos aeroportos, nos portos, né, nos metrôs, né, e que a gente descarta, chama de resíduo sólido, chama de rejeito, né? Então, eis aí os pontos, as diretrizes para a gente começar a pensar na condução desse momento, né? Resíduos sólidos em tempos de pandemia. Né? Precisamos conhecer pelo menos o comportamento. Então, acredito que esses 2 pontos são fundamentais para que a gente comece esse nosso processo de discussão.
E dentro dessa visão, dessa discussão, né, você observa exatamente, chamando aí para os 10 anos da nossa lei ao teu, o compartilhamento da responsabilidade, que é um fator fundamental, né, e que eu acho assim, que traz o diferencial da lei da política nacional é exatamente a responsabilidade compartilhada. E esse momento de se trabalhar ações de resíduos sólidos em tempo de pandemia, né, eu entendo que é exatamente uma responsabilidade compartilhada. Ele nasce dentro da nossa própria casa, o nosso compromisso com aquilo que a gente gera. Né? E eu cito aqui um caso, se você tem uma pessoa da sua família, que existem vários casos, né? O fato de você não demonstrar todas as reações da infecção, você pode voltar para casa, ficar em isolamento, enfim, mas todo aquele material que aquela pessoa que está em isolamento vai produzir é um material perigoso, né? É um resíduo, ele pode ser classificado como resíduo perigoso. Então, é nesse momento que o cidadão tem que ter o cuidado no descarte, né, daquilo que ele gerou. Se é no caso de alguém que está em casa contaminado, eu entendo até que mesmo que ele gere materiais que sejam passíveis de serem utilizados pelos recicladores, eu entendo até que esse material não deve ser destinado para o catador. Tá? É um material perigoso, classificado pela resolução do CONAMA, né? Assim como o material de hospital está infectado. Mesmo nós, né, que estamos nos achamos que estamos saudáveis, como não fizemos o teste, né, pode ser que alguém na nossa casa seja uma pessoa assintomática, né, carregue o vírus e não esteja apresentando. Então, é muito importante assim, que nesse momento a gente tenha essa clareza, né, se nós já trabalhávamos a coleta seletiva, já trabalhávamos a gestão do resíduo sólido dentro da nossa casa de uma forma, eu acho que agora a gente tem que pensar dobrado. E a ABS ela lançou uma cartilha bem interessante, né, com coisas bem simples, e na questão do domicílio. É muito importante, você chegou, se a sua máscarazinha é descartável, muita gente está jogando assim num cesto de lixo comum, né, que não deve fazer isso, ele pode estar contaminado. Então, a ideia é que você coloque em um saco plástico, coloque outro saco plástico, né, que faça um nó duplo, né? E, se possível, até colocar, né, escrever no saquinho, em cima do saquinho, material contaminado, alguma coisa do tipo. Né? Mas que você chame atenção com isso, a gente vai, na verdade, com certeza, estar salvando vidas. Né? Nós, dentro da nossa própria casa, poderemos estar salvando vidas no momento em que nós fazemos uma gestão correta, né, um acondicionamento correto dentro da nossa própria casa. Né? Um outro ponto é o próprio material para coleta seletiva. Né? Já que nós não temos essa clareza, né, de quem realmente está infectado ou não dentro da nossa residência, então é muito importante, e temos também essas pesquisas que esse vírus ele pode se manter por algum tempo na superfície desses materiais. É importante que, mesmo que a gente tenha esse material, que a gente faça a separação, a gente fazer o que a gente chama de quarentena, né? A quarentenazinha desses materiais, deixar pelo menos 5 dias num cantinho ali no quintal da sua casa, num cantinho ali, para você poder disponibilizar para o catador, porque ali você pode estar entregando para o catador um material que possa estar contaminado. Né? Então, são pequenos cuidados que a gente tem que ter. E aí, quando eu falo de responsabilidade compartilhada, eu me reporto também aqui às empresas responsáveis pela limpeza pública, né? E aí, a coleta sistemática ela não pode deixar de acontecer. Né? Nós não podemos deixar, né, que o lixo tome conta da cidade, que as ruas deixem de ser limpas, isso não pode deixar. Nós estaríamos aí provocando outra crise, né, na saúde pública, né, com a geração aí de vetores aí de todas as formas. Né? Então, é um serviço essencial. Então, a limpeza pública é um serviço essencial. Mas aí cabe à empresa manter todos os cuidados, né, as informações necessárias para que os nossos garis, né, que estão fazendo o seu trabalho por necessidade, fazendo para nós, eles também estejam protegidos, né? Com as suas máscaras, com seus EPIs, o próprio motorista que vai guiando aquele caminhão, e que esse caminhão, ao concluir, né, a sua coleta, ele seja também limpo, lavado, né? Hoje
as autoridades sanitárias recomendam o uso do hipoclorito para fazer aquela aspiração, enfim, fazer toda a lavagem. Então, é um trabalho maior, já estávamos fazendo, mas agora nós vamos ter que fazer de forma muito mais eficiente, né? De forma que a gente possa atender todas essas questões, né, colocadas pelas autoridades da saúde. O ponto agora, falamos aqui do cidadão, falamos aqui da empresa, né, os catadores, né, os próprios catadores. Maria, mas esse eu ia te pedir só para a gente... Maria, eu ia te pedir só para finalizar esse primeiro bloco, a gente vai continuar, mas só para a gente passar para o Paulo também, só finalizar esse primeiro raciocínio e na sequência... Me dá aí mais 2 segundinhos que eu concluo. Porque 2 segundinhos você já está com 12 tá? minutos, só para a gente... Beleza. Desculpa aí. Bom, enfim, mas já vou concluir, tá? Bom, e aí vem os catadores, né, que nos causam mais preocupação, principalmente os que estão lá no centro de triagem, porque eles têm um contato direto com o material, eles pegam naquele material, né? Então, a orientação é de que esses catadores, eles fiquem realmente no distanciamento social como nós estamos, né? Que eles só retomem a sua atividade, né, após toda essa questão. E aí entra o serviço, o serviço público, né? O catador precisa se alimentar, precisa sobreviver. Sabemos que eles estão recebendo alguns auxílios, como esse aí dos R$600 que está sendo passado. O próprio governo do estado tem contribuído com a questão da energia e da água, né, as cestas básicas para os alunos que estão afastados das escolas. Então, o governo do estado tem feito assim, um trabalho extremamente efetivo nesse sentido. Mas é importante que a gente tenha essa preocupação, e principalmente os gestores municipais, né? E aqui eu finalizo, né? Eu teria até mais coisas para falar, mas aqui eu finalizo esse primeiro bloco, né? Dizendo da importância que cada município construa o seu plano de contingência. Quem não tem, é preciso que construa o seu plano de contingência, para que cada um tenha a sua peculiaridade. Eu não posso ter um plano de contingência, não é uma receita de bolo, né? Cada município tem a sua característica. O município turístico ele tem um tipo de resíduo, né? Um município lá no interior, como é o meu caso lá em Monsenhor Tabosa, já é um outro tipo, enfim, mas que cada um tem que ter o seu plano de contingência. E outra orientação também cada município também constituir a sua comissão, para finalizar. Cada município constituir a sua comissão, né, para que essa comissão possa acompanhar efetivamente todas as atividades desenvolvidas dentro do plano de contingência. Tá? E aqui eu finalizo, peço desculpas aí por ter ultrapassado aí o espaço, Paulo, tá? E um abraço, e ficamos aqui à disposição para os questionamentos que possam surgir. Maria, obrigado, Maria. Primeiro, nós estamos com um público excelente, nós temos cerca de 150 internautas acompanhando. Esse não é um tema de interesse para o estado do Ceará, é um tema de interesse nacional. Então, nós temos aqui o Rodrigo, do Rio de Janeiro, nos acompanhando, nós temos aqui a Evanilde, lá da SEMAD de Goiás, nós temos pessoas do estado todo, do estado do Ceará, nos acompanhando, da Assembleia Legislativa, a Lia, a Rosana, né? Nós temos o Elton lá de Graça, e, obviamente, na medida em que nós formos encaminhando o debate, a gente vai anunciando todas essas pessoas que estão, digamos, colocando seus nomes, inclusive já fazendo algumas questões. E agora, para o Paulo, antes do Paulo fazer os comentários, a Maria ela abordou vários aspectos, digamos, durante a pandemia, né? Os cuidados, o inimigo invisível. E aí, Paulo, uma das questões que mais nos preocupa, nós estávamos numa trajetória crescente de discussão nacional acerca da cobrança dos resíduos sólidos. O que é que essa cobrança ela viria a impactar? Viria a impactar na sustentabilidade de soluções de longo prazo, né? Seja com a participação pública, seja com a participação privada. A pandemia nos traz um contexto de que os recursos públicos, com a crise fiscal que vem pela frente, se eles já estavam escassos, eles estarão completamente negativados, ou seja, não há recurso público para que possamos investir na gestão integrada de resíduos sólidos, na construção de aterros sanitários, por exemplo, ou quaisquer outras infraestruturas. Por outro lado, trazer dinheiro nesse momento do setor privado, onde a população, e aí nós já temos dados da semana de que a inadimplência nos serviços de água e esgoto ela saiu de patamar próximo a 30%, ou seja, a população uma parte está com problemas seríssimos de capacidade de pagamento, ou desempregada, ou sem estar exercendo.
E aí a questão, como é que a gente vai sair desse nó? Como é que a gente vai ter a capacidade, seja pelo setor público ou seja pelo setor privado, de estar investindo, de estar buscando e de estar buscando alternativas para a gestão integrada de resíduos sólidos nos termos da política nacional. E aí eu queria que você comentasse esse mundo pós-pandemia. Né? É quase descobrir os números da Mega Sena acumulada, mas você tem essa capacidade aí de fazer essa análise de conjuntura política. Você inverteu toda a minha apresentação com a sua pergunta, Alceu. Boa tarde, Enide, boa tarde, Maria Dias, boa tarde, Alceu. Obrigado à Prática Eventos e ao Instituto Futuro pelo convite. É um prazer vê-los todos. Eu ia terminar falando sobre a questão das consequências econômicas disso, né? Mas a Maria Dias já introduziu alguns elementos que eu ia tratar e eu não vou repetir, né? Embora eu acho que seja importante frisar algumas coisas, a questão da ignorância, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem para lidar com esse problema, é o nosso absurdo grau de ignorância. A gente não sabe, não entende, não tem respostas. Tudo que nós estamos falando agora e que vimos falando ao longo dos últimos 3 meses, mundialmente, isso na escala mundial, é mera especulação. Nós estamos especulando. Nós não temos certeza sobre nada. Então, nós trabalhamos num grau muito grande de ignorância e de incerteza por consequência, o que, obviamente, tem impacto em termos econômicos. Agentes econômicos, na hora de tomar a decisão de investir, de alocar recursos, eles precisam, ou eles gostam de fazer isso em ambientes de relativa certeza, né? A ignorância aumenta o risco. E, por isso também, e aí a gente tem até que parabenizar a ação que o governo do Estado vem realizando, e muitos dos governos do Estado, na ignorância acaba prevalecendo a lógica da precaução, tanto para os investidores, como para o setor privado, como para o setor público. Se eu não sei o que vai acontecer, eu preciso me precaver, eu preciso atuar de forma precaucionada, trabalhar com precaução. Então, esse é um processo que nós estamos testando, né, aprendendo e errando e acertando, eventualmente. De fato, Alceu, a minha primeira preocupação, quando a gente ia falar sobre a consequência econômica dessa pandemia, estava até ainda nem tanto na questão do impacto sobre o erário, a questão fiscal propriamente dita e capacidade de investimento. A Enide, no começo, falou da questão de resíduos como uma cadeia produtiva, e de fato, né? Ou seja, isso é parte da estratégia para viabilizar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a de converter esse processo, que tudo antes era rejeito, em um processo em que a maior parte do que a gente produz tem valor econômico, deve ser reaproveitado. Rejeito seria o mínimo. Ora, num cenário em que as pessoas estão consumindo menos, porque a renda das pessoas despencou, as pessoas estão tendo dificuldades para embalar, descartar, organizar. A própria atividade em si, pela sua essencialidade, obriga que as pessoas continuem na rua trabalhando, mas, como a Maria Dias apontou muito bem, ela é uma atividade que, se ela já tinha risco à saúde, se ela já proporcionar risco à saúde dos profissionais que estão na rua, com essa questão da pandemia, isso agrava o risco desses profissionais. Então, se a gente olhar para toda a cadeia, desde o catador, o profissional que trabalha na empresa de coleta pública, né? Empresa contratada, empresa concedida, as empresas privadas que operam serviços de reciclagem, de reaproveitamento, toda essa cadeia está afetada. Primeiro, porque, num primeiro momento, ninguém sabia como agir. Então, isso obrigou todo mundo a diminuir suas atividades, restringir atividades, para poder ter um mínimo de entendimento como é que se garantia segurança para essas pessoas e para as suas atividades. Segundo, a gente ainda não tem uma dimensão de qual é o impacto econômico sobre essa cadeia, da crise econômica que estamos vivendo. Quer dizer, o PIB da China caiu 1/3, nunca antes na história. Desde que a China resolveu adotar esse modelo dela, o PIB vinha crescendo
a taxas do milagre econômico brasileiro ou melhores. Caiu o PIB. O mundo inteiro vai ficar mais pobre esse ano. E isso tem consequências sobre o consumo das pessoas, né? O PIB, principalmente para nós brasileiros, o maior elemento, o maior componente do PIB é consumo das famílias. As famílias estão desempregadas, as famílias estão sem renda. Essas famílias vão consumir menos. Isso é fato. E consumindo menos, nós temos toda uma cadeia, que é a cadeia do retorno, que está prejudicada. Então, nós vamos assistir esse impacto. Tirando o olhar do lado dos agentes econômicos privados, né? E aí volto a reforçar, a Maria Dias colocou muito bem, nos preocupa a SEMA, preocupa o governo do Estado, preocupa a Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Social lá da Socorro, preocupa a nós lá nas cidades, a situação dos autônomos na área de coleta, catadores e outros profissionais que vivem do reaproveitamento e da reciclagem de forma autônoma ou com mini, micro empresas, se é que a gente pode até chamar de empresa. Nos preocupa, tanto do ponto de vista da saúde deles, principalmente, mas também do ponto de vista da sobrevivência econômica dessas pessoas. Tem a Bolsa aí Federal, que é uma boa ajuda, o governo do Estado isentou o pagamento de água e de luz para todas essas famílias de baixa renda, de consumo baixo, mas, de qualquer modo, as pessoas não vivem só de água e de luz. As pessoas têm outras necessidades importantes e que nos preocupa isso. Então, nos preocupa. E, do ponto de vista do erário, e aí da estruturação da política, propriamente dita, o que é que eu enxergo? De um lado, postergamento dos investimentos. Nossos investimentos estão sendo postergados. Lá no Estado, as obras que estavam em andamento sofreram uma paralisação para a gente conseguir entender como é que é garantir segurança para os profissionais, mas estão sendo retomadas. Mas, de qualquer modo, o ritmo dessas obras e aquelas que dependem de recursos do Tesouro do Estado tenderão a sofrer atrasos e adiamentos em função da questão fiscal. Outra coisa que também vai ser impactada por isso, quer dizer, principalmente quando a gente olha para o trabalho que tanto a Secretaria das Cidades, mas principalmente a SEMA, desenvolve com a questão da coleta seletiva, que requer mobilização, organização comunitária, trabalhos de educação ambiental, esses trabalhos todos estão adiados, postergados, porque eles pressupõem reunir pessoas, aglomerar, juntar, para a gente construir soluções. Esses trabalhos acabam sendo prejudicados. Estão sendo feitos na medida da responsabilidade com a saúde, mas na forma e no ritmo que a gente vinha fazendo, de organizar consórcios, de capacitar catadores, de organizar as associações de catadores, associações comunitárias, tudo isso também sofre uma postergação. E, por fim, para o grande financiamento. Na verdade, como a Maria disse, nós temos avançado muito nos consórcios, nós estamos com essa conversa com a Caixa. Hoje mesmo nós tivemos reunião com o BNDES, também interessado em apoiar a estruturação de parcerias na área de resíduos sólidos, principalmente para a destinação de resíduos. Eu enxergo que todas essas agendas, embora do ponto de vista da concepção, do planejamento, dos estudos, elas vão continuar sendo executadas, mas a transformação delas em ação, de fato, eu acho que elas vão ser adiadas, obviamente. E, por fim, tem um outro aspecto, que aí, na verdade, é uma torcida, não é uma certeza, é uma esperança, que é o seguinte, olhando da perspectiva da Secretaria das Cidades, é óbvio, a pandemia também está obrigando a gente a abrir os olhos, e a questão que você falou muito bem, da questão da saúde ambiental, as relações entre meio ambiente e saúde, a gente tem que olhar a forma como a gente ocupa o território. O Estado, e aí quando eu falo Estado, não é o governo do Estado, o aparelho do Estado, enfrenta enormes dificuldades, já enfrentava, para prover serviços e atender as populações em áreas ocupadas de forma irregular, áreas ocupadas, áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente,
áreas protegidas, áreas de elevado risco que as populações ocupavam, e as cidades e os gestores das cidades tratavam isso como algo inexorável. Nós temos que olhar se a gente pode aprender alguma coisa desse processo também, é que a gente precisa olhar para a nossa cidade, para o nosso território, como um ambiente que contribui para a nossa saúde. Então, estarmos mal dispostos no território, estarmos amontoados, cidades superadensadas, tudo isso é facilitador para a crise. E se a gente parar para olhar no calendário do tempo, a Covid-19, tá bom, ela apareceu agora, mas a Covid-2 ela tem 15, 16 anos. A H1N1, a H3N2. Eu não acho que nós estejamos, depois da Covid-19, estejamos livres de outras pandemias. E nós vamos ter que passar por... Será que nós não vamos conseguir aprender que se a gente criar condições para as pessoas terem higiene? Porque não adianta pedir ninguém para lavar a mão e ensinar como é que lava a mão entre os dedos, não sei o que, se a casa da pessoa não tem água. E não tem água, às vezes, não é porque a pessoa não pode pagar, é porque o Estado sequer consegue chegar com o serviço. Então, eu acho que isso é algo que não é para agora, mas eu acho que é uma reflexão que nós vamos ter que fazer sobre o uso que a gente faz do território e as consequências que isso tem do território e do meio ambiente e as consequências que isso tem sobre a saúde da gente. Ô, Paulo, obrigado aí pelas suas considerações, tá? A sua fala nos levantou vários pontos, mas antes eu queria elencar nomes de algumas pessoas, consórcios que estão participando. Nós temos aqui o consórcio de Limoeiro, está participando, a Sara, da Secretaria do Meio Ambiente, a Bruna, que é aluna de Engenharia Ambiental, nós temos também a Vitória, lá de Quixadá, o Samuel Menezes, lá de Blumenau, Santa Catarina, o André Gueltzen, o Elton Chaves, nós temos também o consórcio aqui da região do Cariri Oriental, a Natália e a Cláudia Lins, né? A Nájila está mandando um abraço, Nájila Cabral, Paulo está mandando para todos aqui. Temos também o pessoal do Comares, UVC, temos o Gladstone do Rio de Janeiro, né? Lá o pessoal de Parambu, a Ana Lúcia, ou seja, há um conjunto de pessoas, depois a gente vai passando mais pessoas, entidades que estão participando dessa discussão, porque, de fato, é uma discussão de grande interesse, né, para a sociedade. E aqui eu queria aproveitar a tua fala e puxar um gancho, e também pegando uma pergunta da Evanilde, que é lá de Goiás, e aí para Maria Dias, no caso, ela pergunta se o Estado do Ceará parou sua coleta seletiva. Tá? E aí, Maria, eu queria aproveitar essa pergunta da Evanilde também colocar na seguinte perspectiva. Com a crise econômica, nós teremos um nível de informalidade, ele vai aumentar, e o nível de catação nas ruas ele vai aumentar. Nós vamos ter um aumento sensível de catadores. Tudo isso já aconteceu em crises econômicas anteriores, e, obviamente, você sabe que é um primeiro reflexo direto. Como é que, digamos, as políticas públicas poderão dar resposta a esse novo exército, né, que deve vir para as ruas, né, começar a catar, né, e aí a gente, e aí coloco, é pontual, digamos, é pós-crise, mas, né, é um retrocesso, né, do que se vinha buscando em termos de políticas públicas de uma maneira geral, que é justamente tirar, né, o pessoal das ruas dentro dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a outra questão também, Maria, que eu gostaria que você comentasse, o Paulo ele colocou assim, nas entrelinhas, ele colocou uma palavra muito importante que se chama oportunidade, né? Toda crise, né, e aí tem essa máxima, toda crise se tem oportunidade. Por que é que nós nunca conseguimos traduzir as crises em oportunidades para colocar o saneamento básico na agenda das políticas públicas, nas agendas governamentais? E aí eu vou pegar o espelho muito claro, a questão do vírus Aedes aegypti, do mosquito Aedes aegypti. Nós tivemos crises seríssimas, né, principalmente da dengue em 2015, né, agora está tendo a tipo 2 já com muitas mortes na região, né, centro-oeste, na região sul, e na época de 2015 era a palavra de ordem, não, o saneamento vem, só que ele nunca vem. Será que dessa vez
E aí você que trabalha com as políticas de educação ambiental, será que nós vamos conseguir trazer, né, dentro dessa crise, trazer algo do ponto de vista de saneamento básico na prioridade para a agenda governamental? E aí, Maria, eu te pedi até para a gente ter uma dinâmica, nós já temos várias perguntas, tentar, né, sei lá, em 5 minutos, tentar refletir isso aí, depois a gente passa para o Paulo, né, comentar também, e eu tenho algumas perguntas para o Paulo depois que você falar. Ok, então vamos lá. Em termos da coleta seletiva, ela não está 100% paralisada. A nossa orientação é que houvesse realmente, né, não o isolamento, mas o distanciamento social dessas pessoas que trabalham diretamente com a coleta seletiva. Nós temos orientado nesse sentido. Ontem mesmo eu ainda conversava com uma pessoa da rede de catadores, né, exatamente conversando com ela sobre se havia ainda algum centro de triagem que estivesse aberto, que estivesse funcionando. E o que ela me repassou, e isso assim, até me deixou um pouco mais tranquila, porque isso estava me causando muita angústia, primeiro pelo fato dessa impossibilidade da equipe estar em campo, né, verificando em loco. Né? A gente sabe que a gente hoje tem que se resguardar e tudo tem acontecido de forma virtual. Mas a nossa orientação para toda a rede, né, que haja, não que total, mas que pelo menos parcial, pelo menos das pessoas que trabalham diretamente com esse material, que são aqueles catadores que ficam no centro de triagem, que, por sinal, a maioria deles se enquadra no grupo de risco, né? Pressão alta, idosos, alguns dependentes, enfim. Né? Nós encontramos pessoas com todas essas características, então nos gera assim, uma grande preocupação. Então, não é que foi suspensa, nós não suspendemos, não faça mais coleta seletiva, mas a gente tem aconselhado, né, a essa classe trabalhadora, né, que se mantenha no seu isolamento até que essas coisas possam realmente se esclarecer. Né? Nós não temos certeza, como o Paulo muito bem colocou, nós somos ignorantes praticamente total, né? A própria área de saúde nós vemos aí, né? Tentando um medicamento e tenta outra situação, né? Imagina nós aqui que não estávamos preparados se a gestão de resíduos sólidos já é complexa, né? Já é difícil de se trabalhar. Olha lá que a nossa lei já vai completar 10 anos, né? Vamos completar 10 anos. A gente evoluiu. Quando nós falamos de coleta seletiva, o que evoluiu em termos de percentual? Passou de 1% para 2% a coleta seletiva? Quer dizer, é um indicador irrisório, né? Insignificante, você passar de 1% para 2%. Esses são dados da própria cadeia, né, da reciclagem. Né? Eles fazem esse levantamento. Então, assim, reforçando a tua pergunta, não proibimos, mas aconselhamos não fazer. De acordo com a conversa que eu obtive com a rede, né, eles ainda estão recebendo de algumas instituições que continuam trabalhando, mas assim de forma recebem, acumulam no galpão, mas não separam. Né? Eles ainda estão fazendo isso. Algum material que eles tinham antes da pandemia, que ainda não tinham separado, alguns ainda estão trabalhando, mas, segundo ela, há um percentual muito baixo, né, de galpões que estão operando e num limite de capacidade bem abaixo do que ele apresenta. Tipo assim, se tinham 30 catadores trabalhando, estão trabalhando 2, 3, somente para concluir aquilo de antes da pandemia. Né? Estão evitando fazer essa catação. Agora, sim, os catadores de rua, esses que a gente não tem nem dá um pouco complexo. Esses nos preocupam mais, né? Porque eles não têm nenhuma ligação com a rede, com as associações, eles são independentes. Então, é complicado para você organizar, né, nesse sentido. Então, mais ou menos nessa linha. Na questão da oportunidade, Alceu, também vejo que esse é um longo olhar. A nossa política de resíduos sólidos do estado do Ceará, ela é de 2001. Né, de 2001. E se a gente for fazer uma análise, né, do desenvolvimento de toda essa política, o que nós observamos é que, ao longo de tudo isso, até alguns municípios que tinham seus aterros sanitários, e esses terminaram virando lixões.
né? O que eu acho, e você falou, focou muito bem a palavra educação ambiental, né? Nós temos que fortalecer muito esse processo de educação ambiental na sociedade, né? No Ceará como um todo, no país como um todo, né? Para que nós possamos realmente ter indicadores com êxito dentro da nossa política de saneamento, né? Não adianta, isso que o Paulo colocou, não adianta você incentivar as pessoas para lavar suas mãos, a gente tem visto muito isso na televisão, se ele não tem água em casa, né? Então, é importante, imprescindível também esse olhar, né? Esse olhar focado, aproveitar a palavra oportunidade nesse momento, e nós começarmos a fazer uma reflexão, que rumo nós estamos dando para a nossa política de saneamento, né? E buscar, eu acho que o simples, tá? Não tem nada complexo, nada complicado. Muitas vezes a gente busca alternativas complicadas e talvez até um tanto desnecessárias. Então, coisas simples como você trabalhar, fortalecer a educação ambiental nos municípios, eu acho que com isso a gente já consegue evoluir bastante, né? E é isso que a Secretaria de Meio Ambiente tem tirado para a reflexão dela nesse processo. Observamos que muitas dessas coisas, imagine você, que nós encontramos máscaras utilizadas, jogadas dentro do Parque do Cocó, né? Então, uma extrema falta de educação das pessoas. É preciso que a gente fortaleça, né, esse processo de educação ambiental para que a gente logre êxito em todas as nossas políticas, especialmente na nossa política de resíduos sólidos. É isso. Maria, obrigado. Eu vou começar a ler, e aí eu peço desculpas, porque são tantas pessoas mandando mensagem, e hora ou outra eu fico aqui olhando para o WhatsApp e também olhando para a tela, porque a gente realmente são muitas mensagens, alguns questionamentos, né? E aí nós temos aqui o João Bosco parabenizando, o André Witzbick, lá também do consórcio lá da região do Cariri, também mandando um abraço, a Regilvânia Mateus, o Adriano Nunes, né? O Gavião lá de Parambu, o Nazareno, que é superintendente do consórcio da região de Inhamus, a Márcia Andrade, que já tinha falado lá de Crateús. Também temos aqui o Carlos Pessoa, lá da Agenessa do Rio de Janeiro, agência reguladora, a Regilvânia Mateus também, mandando um abraço. E aí, na sequência, nós vamos colocando também, né, as demais pessoas e eventuais perguntas que surjam. E aí, Paulo, só para, ainda tocando nesse ponto que a Maria deixou claro, e eu queria um número que ela falou rapidamente acerca da coleta seletiva. Só para que nós tenhamos uma ideia, no início da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, o indicador do SNIS, que trabalha com a taxa de recuperação de materiais recicláveis em relação à quantidade total coletada, ele estava em 2,22%, ou seja, do total que eu coleto, tá, eu consigo recuperar 2,22%. É como se eu coletasse 100 toneladas e a cada 100 toneladas, 2.200 quilos, eu consigo reciclar. Isso em 2010. Em 2018, esse número chegou a 2,16%, ou seja, eu diminuí o percentual que eu tinha de recuperação de materiais recicláveis. Já o outro indicador que também trabalha, que é a massa recuperada per capita, ou seja, vamos supor que, até para a gente arredondar, eu produza 1 quilo de resíduos por dia. Geralmente chega a 0,700, 0,800, mas vamos para facilitar nossas contas. Em 2010, havia uma recuperação de 16,67 quilos por habitante ano. Esse número, em 2018, que é o último dado que nós temos do SNIS, ele caiu para 7,61. Ou seja, os números do SNIS, lógico, nós temos que até entender o SNIS do ponto de vista de que há problemas ainda das informações, nós temos um grande percentual dos nossos municípios que não pesam, mas ele é uma referência, né, a melhor referência que nós temos em relação a números para o saneamento básico e para os resíduos sólidos. Então, dentro desse cenário, quer dizer, nós tivemos 8 anos de dados e aí nós tivemos queda do ponto de vista da reciclagem. E agora nós temos uma pandemia e aí, novamente, aquela discussão que eu coloquei, nós temos um exército a mais de catadores informais, pessoas que vão buscar o sustento do seu dia a dia, catando de maneira informal.
O que é que você avalia, quais são esses novos passos para que a coleta seletiva, a reciclagem, né, em tempos de pós-pandemia, ela possa ter uma sobrevida e a gente poder estar melhorando esses indicadores? Bom, eu acho que, primeiro, a gente precisa entender o fenômeno, né? Quer dizer, por que que isso acontece? Né? Por que que 10 anos depois, ou 8 anos depois, provavelmente a gente até recicle, em termos de volume, mais do que reciclava, né? Porque caiu de 2,22 para 2,16, como houve aumento do consumo no período, provavelmente a gente até, em termos de volume reciclado, talvez a gente esteja reciclando um pouco mais, mas relativamente menos, per capita menos. Por que que isso acontece? Então, vamos lá. Continuo, na minha avaliação, eu continuo entendendo que a gente não conseguiu ainda compreender a lógica econômica desse setor. Quer dizer, a gente, quando eu falo a gente, nós que propomos as políticas públicas para incentivar o setor. A gente não conseguiu ainda criar incentivos para que essa parte do setor da política de resíduos sólidos, que é a parte de reciclagem e reaproveitamento, se viabilize. E, cada vez mais, eu me convenço que são incentivos de natureza econômica. Lógico que a política de resíduos sólidos tem um viés que precisa ser mantido de proteger as pessoas que vivem da catação. Eu concordo com você que a gente vai ver esse fenômeno aumentar, contrariamente do que era o esperado, mas com a crise econômica vai aumentar. Mas a gente precisa investir em profissionalizar cada vez mais esse setor. Ou seja, precisa ser um negócio. Ele precisa se viabilizar enquanto atividade econômica, gerando ganhos, que possa remunerar bem as pessoas, que possa remunerar bem os trabalhadores. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria esses incentivos? Então, tem uma discussão. A época que eu estava a SEMA, que eu estava no Compan, hoje SEMA, foi iniciada, o Arthur segura essa bandeira, que é essa discussão do tratamento tributário diferenciado para as pessoas que consomem, que produzem, que atuam nesse setor. Não faz sentido esse setor, que é um setor de reaproveitamento, carregar o ônus tributário similar ou, às vezes, maior do que os outros setores com os quais ele precisa concorrer, que estão produzindo coisas novas, usando material novo. Né? Então, eu acho que isso precisa ser discutido com maior profundidade. O perfil da maior parte das empresas que atua nessa área de reciclagem, óbvio, tem exceções, empresas maravilhosas, bem organizadas, mas a maior parte são empresas muito pouco estruturadas, com capacidade gerencial baixa, inserção no mercado pequena. Né? Então, ou a gente olha para o setor como um setor de atividade econômica, de fato, e investe e produz incentivos para ele se viabilizar como tal, ou então nós vamos ficar, na minha opinião, malhando em ferro frio. Vamos avançar muito pouco. Eu acho que isso assim, é a explicação geral para esses 10 anos, vamos dizer assim. Que nesses 10 anos, na minha opinião, nós ainda avançamos pouco nesta questão. Com relação ao cenário de pandemia, eu acho que no curto prazo, eu acho que cresce a informalidade do setor. Né? Talvez os números possam até piorar em termos de SNIs, porque eu acho que o SNIs não capta essa dimensão informal da coleta. Né? O pessoal que está catando na rua de forma autônoma, sozinho, e está se virando para dar alguma destinação. Então, a gente pode até enxergar uma queda, certamente no volume nós vamos enxergar uma queda, porque as pessoas estão consumindo menos, estão produzindo menos, vai ter menos o que reciclar, e eu acho que talvez a gente possa ver, mas a tendência é ficar nesse percentual, em termos relativos. Eu acho que, do ponto de vista absoluto, a tendência é que a gente recicle menos, mas também que a gente vai produzir menos.
Paulo, antes, essa próxima rodada eu vou fazer com perguntas da plateia, né, tanto para você quanto para Maria. Mas você colocou essa questão tributária precisa ser discutida com maior profundidade. Essa questão ser discutida, a gente vem repetindo esse mesmo discurso há uns 4, 5, desde a época da política nacional, e a gente não consegue avançar. Né? E aí você pega, em vários momentos do Estado brasileiro, aí o Estado com E maiúsculo, você teve isenções para equipamentos de informática, para celulares, etc. e tal. E aí, por outro lado, e aí eu vou pegar o exemplo de água e esgoto, né? Você tem uma taxação de COFINS que onera o setor de sobremaneira dentro de uma conjuntura que nós não temos o serviço universalizado. A questão, o que está faltando para essa... E aí eu digo, sair desse patamar de discutir para pôr na prática. É uma questão política... O que a gente pode reverter? Porque discutir já foi colocado em vários momentos, né? Você mesmo já colocou em vários... Só que a gente não consegue trazer para a agenda política isso aí. Não consegue transformar isso em realidade. Isso. Ou seja, é isso mesmo, é uma questão política. É um problema de colocar na agenda da política. Quer dizer, eu estava lendo agora, por conta de outro trabalho que eu estou fazendo, estava lendo um trabalho sobre micro e pequena empresa, certo? Sobre a política nacional para as micro e pequenas empresas. E aí, se você pega o ciclo da política de apoio à pequena empresa, lá, voltando ainda do tempo dos militares, entre os anos 60 e até meados dos anos 80, existiam ações voltadas para as pequenas empresas brasileiras, que eram ações notadamente de caráter técnico, certo? Apoio gerencial, orientação. O SEBRAE tem um papel impressionante nisso, que era apoio gerencial, blá, blá, blá. Em meados dos anos 80, para o final dos anos 80, ou seja, final dos anos 80, começo dos anos 90, o SEBRAE, as associações de micro e pequenas empresas, FLUPEME, o CIMP de São Paulo, eles mudam a pauta deles, ou a estratégia deles, e saem de uma discussão eminentemente de soluções técnicas para a micro e pequena empresa e colocam a discussão da pequena e média empresa numa pauta política. Não era mais como a gente dá a melhor gestão para a empresa, mas como que pequena e micro e pequena empresa passam a ser elemento da política de desenvolvimento do país. A partir daí, você consegue, em 84, se eu não me engano, o Hélio Beltrão, no Ministério da Desburocratização, aprova o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Na Constituição, na Constituinte, em 88, o tratamento diferenciado e prioritário para a micro e pequena empresa vai para a Constituição. Quando vem a Lei 8666, de 93, as micro e pequenas empresas passam a ter uma posição privilegiada nas compras públicas, criam-se programas de compras governamentais, ou seja, você passa a ter uma política que privilegia aquilo. E aí, aí vem Simples Nacional, bom, aí você tem toda uma história. Eu acho que nós, do setor de saneamento, ainda não demos esse passo. Por isso que eu estou te dizendo, talvez a oportunidade que surja, talvez, como você disse, tivemos isso lá com a crise da dengue, mas não conseguimos. Talvez a gente consiga tirar a discussão do saneamento de uma coisa mais tecnológica e gerencial e levá-lo para uma agenda pública, uma agenda política. As pessoas pedirem saneamento, de fato, as pessoas cobrarem proteção ao meio ambiente. O meio ambiente avançou muito, né? Se a gente olhar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, essa discussão de proteger o meio ambiente era meio guetizada, poucos. Hoje, todo mundo, tudo bem, isso não quer dizer que todo mundo respeite o meio ambiente. Não, continua tendo gente com a vida segue. Mas está na agenda de todo mundo, está na agenda nacional, está na pauta. Se posicionar contra, então o presidente vai e faz uma declaração meio sem sentido, você tem Ministério Público reagindo, Supremo reagindo, outros países reagindo. Não estou dizendo nem que ele está certo ou está errado, mas a manifestação política gera reação política. A nossa pauta ainda do saneamento, a sensação que eu tenho é assim,
qualquer manifestação. Nós estamos com o marco do saneamento sendo discutido no Congresso. Se não sou eu, você, a Maria, o pessoal da ACAGES, o pessoal da ABS, o pessoal das empresas de água e esgoto, quem que está discutindo isso nacionalmente? Verdade. Então, precisamos. Verdade. Não sei como não, tá? Não, é o seguinte, em outras palavras, aos nossos 175 internautas, o Paulo mandou uma mensagem subliminar para todos vocês. Eu vou traduzir aqui, se é que você me permite. Temos uma eleição esse ano, coloquem na agenda de seus candidatos. Em geral, eu estou vendo aqui um conjunto de lideranças, secretários de consórcios, secretários municipais, né, gestores públicos, coloquem na agenda da discussão da eleição 2020. O saneamento e os resíduos sólidos têm que ser prioridade. A gente tem que parar com aquela conversa boba de que saneamento é obra enterrada, e obra enterrada não dá voto. Então, vocês que estão, aliás, vocês e nós também, nós temos essa responsabilidade, tem que colocar isso na agenda das eleições de 2020. E aí, vamos lá, agora eu vou parar de falar, eu vou ler algumas pessoas e vou fazer algumas perguntas também que foram colocadas, mas antes, o Aires Mota, da Ouvidoria da SEMA, o Comares, o CV, né, a Ana Raquel, a Ana Raquel, depois a Enid quer falar, o João Búticos, da Apodi, também tem uma primeira pergunta, e aí eu já vou colocando algumas perguntas aqui. Como o Ceará pretende participar do chamamento público para a seleção dos consórcios públicos interessados na estruturação dos projetos de resíduos sólidos urbanos, que é o Fundo de Estruturação das Parcerias Público-Privadas, né, também está mandando parabenizando pelo evento. O Elano Damasceno tem uma pergunta para a SEMA. Essa primeira pergunta é para o Paulo, a seguinte é para a Maria Dias. Qual é a sugestão da SEMA para a contribuição a ser dada pelos consórcios no combate à Covid-19 em apoio aos municípios? Tá? Temos também, né, o Francisco Ponce, lá que está lá em São Paulo, lá no mestrado, está mandando um abraço. A Cristiana, que é da Prefeitura de Ibiapina. Né? A Sara Oliveira tem uma pergunta. Ela quer saber a opinião dos senhores a respeito das metas dos planos municipais de saneamento básico, que ainda não haviam sido atendidas pelos municípios no tocante à gestão de resíduos sólidos. Nós temos aqui o Roosevelt, né? Roosevelt, que é lá do Rio de Janeiro, da Genersa, está nos assistindo. Obrigado, Roosevelt. Né? A Flávia Diógenes mandando parabéns. A Renata Martins. Nós temos também aqui mais uma pergunta, e aí deixa eu só recapitular, nós temos a pergunta do João sobre a estruturação, a pergunta do Heleno sobre como é que os consórcios podem apoiar, nós temos a pergunta da Sara acerca dos PMSBs, e eu vou mais uma pergunta, e aí nós já, e também eu queria passar em mídia, que ela tem uma pergunta. Temos aqui a Kelma Vitorino, ela pergunta como está a logística reversa no estado do Ceará, lembrando dos seus benefícios como o envolvimento das cooperativas e redução de custos para o serviço de limpeza urbana. E aí, como tivemos 4 perguntas, eu passaria 2 para o Paulo, que está muito relacionada à própria Secretaria das Cidades, mas, lógico, isso é uma percepção geral, tanto é que tem um público, né, nacional, e aí é sobre a questão dos PMSBs e sobre a questão do chamamento público. E para a Maria Dias, nós temos a pergunta sobre como é que os consórcios podem apoiar os municípios e a Kelma, como é que está a logística reversa no estado do Ceará. Tá? Então, nós temos 2 perguntas para cada um dos nossos convidados e temos cerca de 175 pessoas. Mas antes de passar a palavra à Maria, a Enid, faz tempo que ela me pede a palavra e eu não deixo ela falar, mas ela quer também fazer uma provocação e, na sequência, Maria Dias e depois o Paulo Henrique. Então, Paulo e Maria, parabéns aí pela toda a exposição de vocês. Tem algumas inquietudes que eu queria compartilhar. Uma, Maria falou e o Paulo também, sobre os catadores, né? Será que eles têm total noção do risco que estão correndo? Sei que alguns podem não estar, mas eu sei que alguns estão, né? Trabalhando. Nessa questão do lixo, eu sempre me preocupei com o lixo hospitalar. Existe algum protocolo hoje para os hospitais dentro da Covid-19? Tem alguém fiscalizando isso?
como esse lixo está chegando e aonde ele está chegando. Eu tenho dúvidas sobre isso, não sei se os nossos 175 ouvintes, gestores de todos os municípios que nos assistem também não têm. Uma outra questão, Paulo e Maria, é que na iniciativa privada a gente só escuta a palavra reinventar. Todos nós temos que nos reinventar, senão a gente não vai sobreviver. E aí, fazendo uma conexão com o que vocês colocaram do saneamento, será que não está na hora dos gestores públicos também, dos nossos políticos, dos nossos parlamentares, se reinventarem e tirar definitivamente essa questão, né? Colocar essa questão na pauta, e aí eu acho muito importante o que o Alceu está colocando, estamos no ano de eleição, né? Será que o cidadão tem plena consciência do que isso representa, principalmente no momento de pandemia, né? Como você muito bem colocou, o inchaço das cidades, a questão do lixo, tudo isso na época de pandemia piora muito, né? E se a gente tivesse cidades organizadas, se a gente tivesse saneamento, estaríamos certamente passando melhor ou não pela Covid-19. Uma outra preocupação que eu tenho é que no turismo a gente tem observado que os destinos que serão primeiros procurados pelos visitantes serão aqueles destinos que sairão mais rápido da crise, sairão mais limpo, né? Ou seja, essa palavra limpo vai ser muito observada quando você for organizar a próxima viagem. Então, o Ceará, ele teve... o governador foi muito feliz quando fechou Jericoacoara, logo no início, né? Então, eu queria saber se vocês estão observando esses municípios, como é que eles estão cuidando do aspecto da Covid, porque também vai influenciar no turismo aquele município que tiver esse cuidado, né? Assim, de cuidar para que a pandemia não passe logo também nos seus municípios, cuidado com a saúde pública para que essa pandemia não seja tão demorada, né? Porque eu sei também que o prazo dela vai depender muito de como o cidadão vai encarar e vai contribuir, está contribuindo. Então, muita gente reclama da quarentena, mas quanto mais tempo essa pandemia ficar, menos nós vamos retomar a atividade econômica, por exemplo, do turismo, que é uma atividade importante na geração de emprego e renda de qualquer destino, né? De qualquer país, de qualquer nação. Então, hoje existe uma preocupação muito grande de como os municípios estão cuidando do Covid, também numa perspectiva deles poderem receber visitantes. As pessoas não vão querer ir para um município que não olhou para o Covid direito, né? E que não se preocupou com as suas fronteiras, né? Eu sei que muitos municípios estão fechando fronteira e isso é importantíssimo nesse momento. Eu também queria ouvir de vocês a visão de vocês sobre isso, né? Então, eram essas minhas colocações. Posso iniciar o seu? Ok? Tá. Então, assim... E, Maria, que eu acho que o seu está com problema no áudio dele. Pode iniciar. Ok. Pode iniciar, Maria, desculpa. Ok? Estava desligado. Ok, é o seu. Bom, então, assim, primeiro ponto, qual foi o consórcio que solicitou em como ajudar os municípios? Não, a pergunta veio de um secretário executivo, do Elano. Do Elano, tá ótimo. Tá, então, Elano, nós estamos, tudo para a gente é novidade, né? Então, todo esse processo que a gente está vivendo é novo, né? E nós não estávamos preparados, nós não tínhamos uma política desenhada para enfrentar esse momento, tá? Então, tudo que a gente está fazendo é no dia a dia mesmo. Então, diante dessas questões, quando a gente passou a entender da necessidade de se montar esses planos de contingências com os municípios para que a gente possa estar contribuindo, né, para reduzir essa propagação do corona, né, já que a gente sabe que ele se estabiliza em superfícies de resíduos, enfim,
E aí, em cima do caminhão do resíduo, em cima de tudo, e os nossos municípios, né, ainda é uma grande preocupação, né, Paulo, que não dispõe de aterro sanitário, são lixões mesmo, né, são lixões. Então, assim, a nossa preocupação, principalmente nesses municípios, ainda tem que ser redobrada, né? Então, é uma preocupação muito maior de evitar que esses catadores se aproximem dessas áreas, enfim, são muitos cuidados que têm que ser tomados. E aí, a gente está agendando, Elano, uma reunião virtual, lógico, né, assim como essa, né, com todos os gestores, né, e a gente está adiantando aqui, Paulo, mas a gente ainda ia conversar isso com você também, né, a gente está nesse processo de construção, junto com o André, organizando uma reunião virtual com todos os secretários responsáveis pela pasta de resíduos sólidos dos municípios, tá? Os secretários de meio ambiente, que muitas vezes faz o papel duplo, né? Mas às vezes não, e com os nossos presidentes dos consórcios, tá? Para que a gente possa, junto, construir essa agenda, orientar os municípios, né, na construção desse plano de contingência, cada um dentro da sua realidade. A gente não pode estar jogando um plano de contingência de Fortaleza lá para o município do Sertão dos Inhamuns, né, cada um tem a sua realidade, mas que eles tenham esses planos. Então, a forma de você contribuir, nesse momento da reunião, a gente vai discutir, né, e cada um vai se ver dentro do plano e qual a sua tarefa, né, dentro desse processo. Entendemos que a gente precisa organizar, né, essa gestão. Caso contrário, nós vamos, se não fizermos o nosso dever de casa, eu acredito, Paulo, ao seu e todos que estão participando aqui da live, se a gente não fizesse dever de casa na área de resíduos sólidos e também a área de saneamento, né, na parte de água e esgoto, que já existem alguns estudos, né, que apontam contaminação também por essas áreas, né? Então, assim, se a gente não fizer algo, eu penso que nós vamos estar contribuindo para acontecer aquilo que os gestores menos querem, né? A curva crescer de uma vez e o sistema de saúde entrar em colapso, né? Então, se esse coronavírus se propaga, né, através de materiais, é preciso que a gente tenha muito cuidado para que esses materiais não caminhem tanto, né? A gente aprender também, como nós estamos, né, em casa, eu sou daquelas que nem no elevador eu chego mais perto, é da porta para dentro, né? Mas penso que a gente também tem que visualizar esse momento também dessa forma, né? Entender que é um momento difícil, né, e que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, com relação a essa contribuição, a gente está construindo essa agenda, e logo, acredito que ainda essa semana vai fazer. Com relação à logística reversa, a gente vinha nesse período até construindo uma agenda bem acelerada, né? Em reuniões com a FIEC, com a CDL, discutindo toda a questão dessas cadeias, de como montar esses termos de compromisso, porque nós partimos do seguinte princípio: os acordos setoriais firmados no âmbito federal, e aqui no Estado nós firmarmos termos de compromissos, né, com as nossas características, identificando que tipo de trabalho, como esse trabalho vai ser executado. Então, fechamos o das embalagens de agrotóxico, né? Hoje já temos, inclusive, resultados extremamente positivos. Tivemos uma reunião recente com eles com relação à análise dos indicadores, né, já virtual, já fizemos essa reunião de forma virtual, já foi agora, em tempos de pandemia, né? Então, eu entendo que dos termos de compromisso, logística reversa, o que mais evoluiu foi esse, realmente, ele já está acontecendo, né? Agora, os demais materiais, nós estávamos nesse processo de construção, de reuniões, tínhamos, inclusive, seminários marcados para que nós pudéssemos estudar os modelos desses termos, para daí já estar fechando. Também a logística reversa da questão dos pneus, nós estávamos também construindo, inclusive, um decreto governamental, né, para tratar também nas repartições públicas, assim como é a história da A3P, assim como é a questão do papel, né? Também estávamos tentando em todo esse processo, infelizmente nós fomos assim surpreendidos, né, com esse momento. Continuamos no processo de construção, mas acreditamos que a efetivação só se dará, né, após todo esse momento difícil que a gente está vivendo.
Tá? Então, a logística reversa, hoje, ela se encontra mais ou menos nessa linha. Com relação assim, à sua preocupação com os catadores, Emílio, ela procede, né? Ela procede, né? São pessoas que, como o Paulo muito bem colocou, eles dependem daquilo que eles coletam todo dia, né? Eles dependem daquilo ali mesmo, e muitos deles realmente você não tem como reter, né? Essa minha conversa ontem com essa companheira lá da rede de catadores, assim, me deixou até um tanto aliviada, porque a primeira pergunta que eu fiz a ela: você já identificou algum caso, né, de infecção, né, que tenha sido necessário internar de algum catador? Ela disse: Maria, até hoje, graças a Deus, não. Nós estamos tendo esse cuidado desde o princípio, né, de orientá-los. É lógico que tem os que se entendem independentes, né, e vão fazer, mas a maioria deles, eles estão tentando realmente, né, seguir algumas dessas orientações, com muita carência. Né? Isso que a gente vem colocando, que o Paulo muito bem colocou, né? Recebe, não se come água, não se come energia, né? O remédio você não compra com a conta de água nem de energia, mas já é uma ajuda, lógico que. Então, o governo tem ajudado assim, sobremaneira nesse sentido. Mas entendemos que a gente precisa fazer muito mais. Eu entendo que a gente precisa fazer muito mais, porque, como a gente colocou desde o princípio, a maioria deles, eles integram o grupo de risco. A maioria integra o grupo de risco. Né? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Com relação ao resíduo hospitalar, a própria lei ela já define, né, como um resíduo perigoso. Né? No caso, ele já é tratado de forma diferenciada. Os hospitais têm os seus planos de gerenciamento dos seus resíduos perigosos. Né? No caso aqui de Fortaleza, né? Eles são trabalhados por empresas que já têm a expertise nessa área, e aí esses resíduos perigosos eles passam por todo um tratamento específico, né? Autoclave, incinerador, aí eles não se destinam para um aterro sanitário, para um lixão, né? Como a gente imagina, tá? Nós acreditamos que sim, né? Deve ser assim. E é isso que assim, uma das sugestões, no caso das nossas máscaras, que a gente pode considerar como resíduo, né, infectado, que eu poderia dar para vocês, em vez de da gente jogar a máscara no nosso lixeirinho comum, jogar no lixeirinho do banheiro, porque no do banheiro o catador ele não vai rasgar esse saquinho do banheiro, né? Tá? Então, é interessante que a gente... Então, você observa que são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo e que, aqui, fazendo minhas palavras do governador, que podem salvar vidas. Né? O que é mais importante para nós agora, né, são as vidas. Né? Então, a gente tem que procurar criar, né, como você utilizou a palavra, reinventar. É reinventar mesmo, né? Nós estamos reinventando aqui, nesse momento, aqui, uma forma de nos comunicarmos, né? E parabenizar a você, a condução da Alceu, né? Então, é isso, tá? Em termos de Ave Maria, mas ainda respondi teremos... as minhas, Alceu. Sim, mas teremos novas rodadas aí, porque tem muita gente participando. Para que você tenha uma ideia, às 15h20, uma hora atrás, nós tínhamos 120 pessoas conectadas, nós estamos com 170, né? E esses 170 vem se mantendo nos últimos 30 minutos. É sinal que as pessoas estão gostando, Maria. Então, mais uma vez, queria listar, antes de passar a palavra para o Paulo, depois do Paulo, a gente vai fazer uma nova rodada de perguntas dos nossos internautas, mas eu queria registrar a participação de algumas pessoas. O Ananias Castro, ele é o diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, né, uma pessoa da área regulatória que está nos acompanhando. O Ronaldo Stefanucci, nós temos o professor Humberto Júnior, aquele abraço, a Vanessa da Secretaria das Cidades também está nos acompanhando, o Antônio Silva Nunes, o Kleber Soares, ou seja, um conjunto de pessoas, seja aqui no estado do Ceará ou fora do estado do Ceará, acompanhando esse tema de extrema relevância. Só lembrando, né, para que aquelas pessoas que não tiveram suas perguntas ainda feitas, elas as serão, tá, na próxima rodada. Passar aqui para o Paulo. Bom, em relação à primeira pergunta do João, o Alceu falou que a Vanessa está assistindo aí, então a resposta é sim. Nós já estamos analisando o edital com o chamamento de propostas. A Vanessa é que está à frente disso. Inclusive, Maria, eu a orientei também para procurar o André para conversar, porque, eventualmente, a gente pode casar propostas juntando
estratégias com alguns dos consórcios que a SEMA já está, que estão mais avançados seus lá. Pensei lá no de Baturité, tem também o pessoal ali do Cariri, ali do Brejo Santo, Milagres e tudo mais, também estão bem ativos. Então, a gente está pensando em propostas e também, como o Alceu falou, a questão de aproveitamento do potencial energético de resíduos e tudo mais também está na nossa linha de análise para eventuais propostas de estruturação. Então, sim, está no nosso radar, estamos olhando para isso. Com relação aos planos municipais de saneamento básico, nós estamos fazendo, lá na coordenação de saneamento básico, agora um levantamento, até por conta dessa discussão toda que a Assembleia Legislativa está promovendo do Pacto pelo Saneamento, né, que está sendo promovido lá pela Assembleia Legislativa. A gente está aproveitando também para fazer uma rodada de revisão geral do que é que a gente tem nesses planos, né? Quais os municípios que têm planos, desde quando eles têm planos, alguns a gente está atualizando agora, embora eu devo reconhecer que a maior parte dos planos que a gente tem estão muito mais focados em água e esgoto, né? Embora se autodenominem planos municipais de saneamento básico, mas os eixos de resíduo e de drenagem são falados muito en passant, né? Então, talvez até aqueles planos regionais, Maria, que a SEMA tem apoiado e tem desenvolvido, tratem com mais profundidade a problemática do que muitos planos municipais de saneamento básico. Mas nós estamos fazendo essa análise para a gente ver e como é que a gente pode apoiar os municípios, né? Em tese, não é competência nem obrigação do Estado impor ou cobrar do município o cumprimento do plano. Quer dizer, o plano é uma iniciativa municipal, o município submete isso, o executivo municipal submete isso ao seu legislativo e tem a obrigação de cumprir o planejado, né? O que a gente está trabalhando, na verdade, não é para pastorar o que eles fazem ou não, mas é para a gente tentar identificar pontos comuns, vamos supor, dificuldades comuns enfrentadas, desafios comuns enfrentados, que aí, nesse caso, o governo do Estado pode, eventualmente, atuar apoiando, ajudando soluções que integrem a todos, né? Porque, em tese, cada plano responde à necessidade e à realidade de cada município, e é da competência e é a atribuição do município, né? Mas a gente está fazendo agora uma atualização. Espero aí que até para quando a gente retomar com a Assembleia nossas reuniões do Pacto, a gente esteja com esses dados mais atualizados. Paulo, obrigado. E aqui eu queria aqui também alertar os nossos internautas que vocês podem seguir pelo @Seminário Resíduos, tá? Então, sempre estaremos atualizando informações acerca do 7º Seminário de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vai ser realizado, né, em novembro por conta da pandemia. E, ao longo desse período, a gente pretende realizar uma série de eventos, de discussões, né, sempre buscando estar tratando dessas temáticas relativas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seus diferentes tipos de resíduos. Tá? Eu vou ler agora mais 4 perguntas, né, 2 para o Paulo e 2 para a Maria, e também, né, vou aproveitar o gancho que o Paulo falou sobre processamento, coprocessamento, geração de energia, também eu vou ter uma pergunta ao final. Então, nós temos uma pergunta da Gabriela para o Paulo, né, como tornar as pequenas e médias empresas desse setor competitivas? Tá? Na sequência, a Regilvânia Mateus tem uma pergunta para a Maria Dias, que é como será a implementação da Bolsa Catador nesse tempo de pandemia. Tá? Nós temos também uma pergunta, na verdade, são 2 que eu estou unindo, e uma só é a do Elton e Cirliane, lá do consórcio da região metropolitana de Sobral. Eles querem saber sobre como é que anda a questão das CMRs, dos equipamentos, Associação de Catadores de Sobral. E aí, Paulo, seria interessante que também você comentasse até para o nosso público fora do estado do Ceará o que é uma CMR, tá? Dentro dessa. E por último, nós temos aqui para a Maria a pergunta da Letícia Freire. Ela pergunta se a crise do Covid-19 irá impactar ou está impactando
no repasse de implantação de recursos para os equipamentos do consórcio. Como está o andamento desses processos no contexto da pandemia? Tá? Então, são essas 4 perguntas. Tá? Nós já temos, para a próxima rodada, algumas outras perguntas, mas a gente vai manter 2 a 2. Tá? E aí, Paulo, você falou também acerca de geração de energia. E aí eu pergunto também se nós estamos também diante de uma outra oportunidade, com o dólar superior a R$5, né, 5,20, 5,30. Acredito eu que, apesar do impacto, né, que isso está tendo na venda do cimento, com certeza as pessoas estão construindo menos, tem uma crise econômica pela frente, mas também o insumo básico para a produção, que é o coque, ele seus preços foram às alturas. A questão é como é que a gente viabiliza o CDR aqui no estado do Ceará. Você tem digamos, oferta, você tem um conjunto de consórcios que tem interesse e tem a matéria-prima, e você tem os demandantes, que nós temos aí várias empresas, né? Nós temos a Apodi, a Mizu, a Votorantim, que tem uma necessidade, né, de alterar sua matriz energética, buscar um elemento, quer dizer, um combustível mais barato para operar os seus fornos. O que está faltando nessa liga? Tá? A gente vem discutindo isso há 4 anos, porém não consegue sair do papel. A gente não consegue sair da discussão. O que está faltando para dar jogo? Maria, começa? Eu começo. Bom, por partes. Está com a palavra já? Tá, então, por partes. Com relação a tornar as empresas mais competitivas, na verdade, eu acho que a gente precisa melhorar o ambiente de negócio como um todo, né? Eu acho que a gente precisa transformar essa atividade econômica mais atrativa. Isso vai fazer com que as empresas ganhem competitividade. É óbvio que nós podemos pensar e deveríamos pensar, além daquela discussão de natureza tributária, questões relativas a crédito, a capacitação e formação gerencial das empresas que atuam no setor, que isso também tudo contribui para a gente fazer um ambiente mais interessante para o desenvolvimento do setor e da empresa. Mas eu acho que o grande desafio hoje é tornar o ambiente em si, ou seja, tornar essa cadeia produtiva mais viável, o que não é fácil. Por quê? Porque, diferentemente de outros setores produtivos, que você tem um produto final, insumos, produto, uma relação insumo-produto mais clara, no caso aqui que nós estamos falando, os insumos vêm de forma muito aleatória e desorganizada, que precisam ser processados para ser ajustados ao processo produtivo. Então, não é um ambiente tão simples, porque o fornecedor original do insumo precisa ser melhor orientado. Então, não é uma cadeia produtiva tão simples. Mas, superadas essas complexidades, a ideia é transformar o ambiente de negócio mais favorável para essa atuação. Com relação à questão do pessoal lá de Sobral, vamos lá. O que é que nós tivemos que fazer exatamente como resposta ao impacto fiscal da questão da pandemia? Nós tivemos que negociar com o BID para trocar a fonte de financiamento dos equipamentos e das CMRs. Atendendo o pedido do Alceu, só para entender, na região metropolitana de Sobral, que envolve 18 municípios, o governo do estado, por meio da Secretaria das Cidades e da SEMA, e em parceria com o consórcio dos municípios da região, está implantando um sistema integrado de gestão da destinação final de resíduos. Basicamente, a parte da coleta de resíduos urbanos continua no município, assim como há um trabalho que vem sendo feito tanto pela gente como pela SEMA em qualificar o trabalho de coleta seletiva múltipla em cada município que compõe o consórcio. O governo do estado está investindo na implantação de uma central municipal de reciclagem em cada um desses municípios, que são as CMRs, já instalou e já estão em condição de operar 6 estações de transbordo e a central de tratamento de resíduos que fica em Sobral, que é um grande equipamento com aterro, com uma área para compostagem grande,
uma área para triagem de recicláveis e com possibilidade, inclusive, como o Alceu falou, de, na área, implantar, por exemplo, uma unidade para coprocessamento, para produção de CDR para coprocessamento, para geração de energia, né? Combustível derivado de resíduos. Então, esse mesmo modelo nós estamos replicando na região do Vale do Jaguaribe e tivemos que fazer essa movimentação de natureza orçamentária. Postergamos alguns investimentos que seriam feitos com a fonte do Tesouro do Estado, porque, né, a prioridade do governo está toda na questão da Covid, da saúde. Então, nós postergamos o que dependia de recurso do Tesouro e fizemos essa movimentação. A última informação é que a licitação para a contratação das CMRs já estava indo para a PGE. Mas aí, de novo, como eu falei na abertura, com essa questão da mudança aí do cenário, alguns processos nossos administrativos sofreram atrasos, né, por razões óbvias. Ficamos aí quase 12 dias com ponto facultativo, com atividades reduzidas ao mínimo possível lá na secretaria, o que gerou alguns atrasos. A mesma situação está para os equipamentos. Já estava pronta a licitação para a compra dos equipamentos, é uma ata de registro de preço, mas está sobrestada, aguardando a vida voltar ao normal, vamos dizer assim. Mas a gente espera para logo estar com isso pronto. As 3 CMRs de Sobral, que já foram concluídas, essas, uma delas, se eu não me engano, da Sinhá Saboia, nós já tínhamos conversado com o prefeito e com a associação para que a associação começasse a se utilizar do prédio, embora ele ainda não tivesse com os equipamentos, mas para guarda, separação, armazenamento, ele já está em plena condição de ser usado pela associação lá que atua naquela região. Acho que é do Sinhá Saboia, uma das 3 lá de Sobral. E a ideia era que, dando certo em uma, nós avançaríamos para as outras 2, para já ir passando a operação dessas unidades para as associações de catadores lá do município. E por fim, sim. Então, Alceu, eu acho que uma das coisas que nós estamos propondo para colocar nessa pauta aí da estruturação é precisamente a questão do coprocessamento e do aproveitamento desse potencial aí de produção de CDRs. Eu sei que o dólar aumentou o coque, mas agora estão dando petróleo, né? As pessoas estão pagando para você comprar petróleo. Acho que daqui a pouco o pessoal vai estar usando, em vez de estar usando coque, vai usar óleo bruto para geração de energia, porque estão pagando para a gente receber, estão pagando $2 o barril, para você receber o barril. Queria ver se eles faziam isso com gasolina para a gente também. Se bem que não está servindo para muita coisa, não, porque o carro verdade. na garagem aí já tem 20 dias. Uma vez ou outra tem que lembrar de descer, tirar ele da garagem, dar uma volta, parar de novo para não arrear a bateria. Nesse edital de estruturação que saiu agora, a questão do CDR e de aproveitamento de energia é um dos itens que a gente está querendo ver se a gente pede ajuda aí do FEP para nos apoiar na estruturação de uma possível PPP ou alguma solução de parceria com a iniciativa privada. Ótimo, Paulo. Obrigado. Só avisando que depois da Maria, a Maria vai falar, né, responder aquelas 2 perguntas, e aí nós vamos já para os encaminhamentos finais depois da Maria Dias. Eu tenho mais algumas perguntas, né, passo para o Paulo, que já responde e faz suas considerações finais, e também para a Maria, lembrando que nós já estamos com 1 hora e 34 minutos de debate, né, e o público nós já estamos com 150 participantes, ou seja, realmente, e eu tenho acompanhado outras lives nacionais, e é difícil a gente ter um público com essa dimensão, né, de 150 pessoas, geralmente 70, 80, mas, obviamente, é porque, né, os nossos debatedores, eles prendem, né, a atenção do público, daí porque é pela qualidade das suas ponderações. E aí, Maria, por gentileza, nos posicione aí das 2 questões, e depois a gente vai para a rodada final. O mediador também, né, deve estar aprendendo aí bastante as pessoas, né? Com certeza, né, Paulo? Você é uma pessoa generosa, sempre generosa.
Bom, enfim, para mim sobraram aqui duas indagações. Uma delas é sobre a questão do bolsa catador. Eu queria só assim dar uma breve explicação do que é o bolsa catador. Na verdade, é o cumprimento, né, de um dos artigos da nossa lei, da Política Estadual de Resíduos Sólidos, na nossa lei de 2016. E a gente, inclusive, tem até tentado mudar esse nome de bolsa catador, porque entendemos a direção que a gente está dando é muito mais para um pagamento por serviço ambiental do que propriamente a bolsa catador, né? O Estado vem trabalhando junto com a rede, com as associações nessa questão, é uma espécie de complementação aquilo que o catador produz durante o dia. Tá? Vamos supor que ele retire um determinado X de resíduo do meio ambiente, com aquilo ele recebe R$700, tá? Então, a gente complementa com 1/4 do salário. Vamos supor que ele receba 500, recebe 1/4 do salário acima. Então, a ideia é exatamente essa, mas tudo isso é trabalhado não de forma individual. Tá? O edital foi para as associações, nós trabalhamos com a associação. Primeiro critério é o catador estar associado, porque é uma forma que nós estamos encontrando nessa questão da inclusão, né, exatamente ele participar desse processo de construção de forma conjunta. Sabe-se que ele, individualmente, ele não consegue avançar muito, né, mas na hora que eles se organizam, com certeza, eles alcançam um patamar financeiro e inclusão muito maior, né? E nós lançamos esse edital no começo do ano, esse edital já foi lançado, as associações já apresentaram os seus documentos, né, para a primeira etapa do processo. E aí fomos bloqueados, mesmo antes da própria pandemia. Tá? A PGE, fizemos uma consulta à PGE, porque estamos num período eleitoral, era um ano eleitoral. Né? Fizemos uma consulta, né, se nós poderíamos evoluir, avançar para concluir, né, a classificação das associações e assim a gente já finalizar todo esse processo de seleção. O valor disponibilizado pelo governador já está em MAP, é um valor de, se não me engano, 1.375.000. Inicialmente, nós fizemos um cálculo de acordo com os estudos da rede, das demais associações, que nós estaríamos atendendo a uma faixa de 438 catadores em associação, é preciso, né? Claro que também tem os critérios, são vários critérios que eles vão ter que seguir, e aguardamos esse retorno da PGE, né, com relação à questão do período eleitoral. E de repente entra a pandemia. Né? E aí isso fez com que essa resposta da PGE não retornasse no tempo que a gente esperava. Tá? Entretanto, o fato da pandemia, na leitura, como engenheira, né, como advogado, tá, que é um facilitador para esse processo. Tá? Porque o governador lançou o decreto de calamidade pública no ano para esse ano, né, até dezembro. Então, diante desse decreto, nós estamos em consulta com a PGE, tá? Se nós nos enquadraríamos, né, nessa questão da calamidade, e a partir daí, como nós já estamos na metade do processo, só daríamos a continuidade. O secretário está em conversa com o Gabigov, e logo que a gente tenha esse retorno, o recurso já está aprovado, é um recurso do FECOP, tá? Já está aprovado no MAP, né? Estamos aguardando, entendemos que se enquadra, né, em todas as necessidades do momento, se enquadra perfeitamente, que é para atender exatamente, né, a questão dos catadores, mas precisamos desse retorno. O secretário está tentando agilizar junto ao gabinete, logo que nós tivermos esse retorno, a gente finaliza todo o processo, né, que já foi iniciado. Estamos em contato direto com a rede, estamos passando todas as informações assim, de forma extremamente, né, transparente, mas, inclusive, os envelopes que nós recebemos, a gente não chegou nem a abrir, né, até por conta dessa resposta que a gente precisava ter. Estamos com os envelopes guardados, na hora que a gente tiver a resposta, a gente dá continuidade, ok? Com relação ao ICMS, né, é óbvio, né, e o Paulo fez uma fala muito
elucidativo no começo do debate, né? É óbvio que o ICMS vai ter uma queda, né? A gente não pode dizer que não, tá? Esse novo modelo, esse reinventar da política de resíduos sólidos do Estado do Ceará, né, ele focou muito a questão da coleta seletiva, esse modelo que a gente vinha desenhando juntamente com a Secretaria das Cidades, né, vinha desenhando, chegamos a construir, né, fomos impedidos um pouco também agora nesse momento, mas acreditamos que pós-pandemia a gente possa retomar, até porque eu vejo esse modelo como uma saída, né, Paulo, da gente poder estar incentivando a questão da coleta seletiva, né? Então, esse modelo que nós trabalhamos é um modelo que ele fortalece bastante os municípios, no sentido de reduzir os seus custos com aterro sanitário, porque trabalharíamos muito mais, né, para reter aquilo que pudesse ser trabalhado dentro da central e para o aterro sanitário, né, aquilo que a gente realmente chama de rejeito. Né, um modelo um pouco diferente, não tanto diferente, né, mas um modelo que se chega a ser similar ao modelo que hoje está sendo implantado em Sobral, só que numa escala bem menor, né, num tamanho, dimensão menor. E essas centrais, o início desse processo, ele teria como investimento o repasse do ICMS, né, que é exatamente com base no índice de qualidade municipal. Né? Para quem não tem o conhecimento, esse decreto é um decreto que determina o repasse de 2% dos 25% que o governo repassa para os municípios, 2% seria em cima do índice de qualidade municipal que nós estamos focando desde o princípio na área de resíduos sólidos. Né? Então, seria exatamente essa questão. Está aberta nós estamos trabalhando já esse momento para que os municípios possam seguir o questionário que já está sendo elaborado e encaminhado, né? As diretrizes são com base no decreto estadual, né? Os municípios têm que cumprir para receber, e entendemos que por ser uma lei, por ser um decreto, e é um trabalho que, nesse momento, pode ser feito home office, não existe nenhuma necessidade de se fazer um trabalho em loco, né? Muito comprovação documental, uma das comprovações é de que o recurso estava sendo passado diretamente, alguns municípios, diretamente para o consórcio, alguns municípios, como é o caso de Crateús, ele já está com volume de recursos do ICMS exatamente para começar a construção já do seu primeiro equipamento, né? Outros municípios optaram para que o próprio município receba e ele coloca na conta específica do fundo, né? Então, um dos comprovantes que nós estamos, que faz parte desse momento, é exatamente essa destinação desses 2%, né? O prefeito tem que comprovar que aqueles 2% ou foi passado direto para o consórcio, né? Alguns prefeitos já assinaram isso quando da constituição do consórcio, ou seja, da Cefaz já passa direto para a conta do consórcio, e outros optaram por receber o recurso e eles mesmos encaminharem para a conta do fundo. Então, esse é um dos itens que vai ser avaliado dentro desse processo. Né? E, dentre outras atividades que estavam previstas no decreto, estavam previstas também no plano de resíduos sólidos, né, no plano de coletas seletivas múltiplas, né, lá nós temos as metas a serem cumpridas, né, e a gente ainda não temos assim, um real valor de qual foi a queda do ICMS, Paulo. Se você tiver aí, você pode até me ajudar, tá? Pode até me ajudar. Então, em caindo o ICMS, com certeza, os 2% que é em cima do valor total também vai ter uma queda. Né? Nós estávamos com uma média de 400 mil por município. Com certeza, isso vai ter uma redução, né? E a questão que não é só no estado do Ceará, é no país como um todo, mas quero te dizer que o processo continua, nós continuamos com o processo de análise do IQM, né, e esperamos cumprir todas as etapas até que chegue na Cefaz, né, que é quem faz toda a parte estatística para fazer o repasse para os municípios para o ano de 2021, ok? Maria, nós temos agora 15 minutos, tá? Então, eu tenho várias perguntas para você, mas, infelizmente, aí eu peço desculpas ao público,
Eu tenho 5 perguntas para a Maria Dias, mas vou fazer somente 2, porque, na sequência, eu vou pedir que a Maria fale em 5 minutos, o Paulo mais 5, e eu e a Enide temos os 5 finais para encerrar, porque a conexão ela fecha em 2 horas, tá? Então, eu peço desculpas, mas eu vou rapidamente. A pergunta da Alzilene: como é que como é que será repensada a logística de resíduos sólidos advindos do turismo? Tá? Isso é uma pergunta da Alzilene Rocha. E tem outra pergunta: algumas prefeituras estão perguntando se Alceu, desculpa, eu não entendi essa primeira. Ela está perguntando se vai ter algum tratamento dos resíduos do setor de turismo, em função da Covid. Tá? E temos também uma pergunta: algumas prefeituras estão perguntando se a SEMA libera as verbas do IQM para as ações em resposta ao coronavírus, meio ambiente e apoio a catadores. Tá? Nós temos... Quais foram as perguntas que ficaram pendentes? A do Frank ficou pendente, a do Andrezinho Dantas ficou pendente e a do Pedro Osório ficou pendente. Eu vou depois, se vocês puderem me encaminhar seus e-mails, por gentileza, e aí eu reencaminho para a Maria, por favor, ela possa nos responder. E também, antes de passar para a Maria, o Kleber está participando, o Hamilton Júnior, o Andrezinho Dantas, o Flávio Madureira, lá do Rio Grande do Norte, a Vitória Salles, o Pedro Osório e o Elton Charles, que também tem uma pergunta, desculpa, eu acabei esquecendo, também vai ser encaminhada. E a Flávia Diógenes. Então, Maria, por gentileza, 5 minutos em ponto, porque aí eu passo para o Paulo para os comentários finais. Tentar aqui, né? Me calar em 5 minutos é que é difícil, mas vamos lá. A questão dos resíduos do setor de turismo. Então, como eu falei inicialmente, tudo para nós é muito novo, né? É uma coisa nova. A gente está lidando com algo que a gente não estava preparado. Não existia um plano de contingência para enfrentamento dessa questão de pandemia. É até bom agora que a gente já aprende e já começa a pensar nessa questão. Mas, com relação ao resíduo do setor de turismo, eu penso que nesse momento que a gente vai construir junto com vocês os planos de contingência, e aí nós vamos visualizar. Por isso que eu disse no princípio, não existe uma receita de bolo. Né? Cada município tem a sua peculiaridade, né? Uns que têm aterro, uns que não têm, enfim. Nós vamos ter que discutir todo esse processo junto com vocês. Tá? Nós temos que dar uma destinação e entendemos que, por não conhecermos a doença a fundo, por não sabermos exatamente, nós não estamos testando todas as pessoas. Então, algum de nós até aqui mesmo pode estar, ainda bem que não passa virtual, né? Pode estar com vírus e a gente não saber, não é verdade? Porque o teste não está sendo em massa. Então, enquanto a gente não tem clareza, eu entendo que o princípio da prevenção, embora, né, eu tenha aprendido com o Paulo que o princípio da prevenção é igual ao princípio da ignorância, mas enquanto a gente não tem clareza dessas coisas, aplicar o princípio da prevenção. Né? Então, acho vou apontar para tudo isso, como é que nós vamos trabalhar, tá? Vamos aprender com quem já está fazendo. Fortaleza já evoluiu um pouco, né? Já está fazendo um trabalho belíssimo aqui na área. Eu tive uma conversa com a equipe da Ecofor e já pude perceber, né, que eles já evoluíram bastante nessa questão das ações, até porque Fortaleza é o foco central, né? Fortaleza de onde a coisa está nada mesmo. Né, mas tudo se expandindo. Então, nesse momento, a gente vai construir e vai pensar em cada um como nós vamos proceder. Sobre o recurso do ICMS, pode ser usado pós-pandemia, tá? Eu deixaria essa resposta para um outro momento. Na verdade, é novo também, tá? É novo. Nós sabemos que, por lei, por decreto, o recurso tem que ser utilizado na política de resíduos sólidos, mas estamos vivendo um momento de calamidade. Então, tudo pode ser possível. Não vou te dizer que sim, nem vou te dizer que não. Tomara que seja possível, tá certo? Tomara que seja. E aí a gente pode fazer essa consulta na nossa PGE, né, Paulo? E aí, a partir daí, a gente tem um retorno, né, mais preciso para você. Eu já vou ficar com essa demanda de oficiar a PGE para fazer essa solicitação também e tentar buscar essa resposta e te dar essa resposta com a maior brevidade possível.
Bom, agora aproveitar aqui o tempinho para me despedir de todos, né? Parabenizar aqui a empresa de eventos, a Prática Eventos, né? Eu falei inicialmente porque abrir esse canal de discussão é sempre valioso, a gente poder também estar aprendendo a cada momento com as nossas ações. Eu acredito que todos nós estamos, tudo para nós aqui é novo, não só para mim, para o seu, para o Paulo, mas para todos os 170 que estão aqui, a gente não estava preparado para enfrentar, né, uma pandemia dessa natureza. Então, tudo que a gente pode acertar, a gente pode errar, tomara a Deus que a gente acerte mais do que o que erre, né? Por isso, a gente tem que estar realmente. E eu louvo e sempre bato palmas para o nosso governador, né, pela coragem que ele tem de estar se encarando com muita tranquilidade e olhando sempre para o lado da vida. Então, eu acho que a minha mensagem, né, eu vou roubar dele essas palavras. A minha mensagem aqui, né, é exatamente de vida. Vamos olhar para a vida. Tá? O resto a gente vai resolvendo depois. Não adianta a gente pensar no depois se a gente não estiver vivo. Né? Não vai mais adiantar. Tá? Então, o importante agora é a gente pensar na vida. Eu estou há mais de um mês que eu não vou nem no elevador, né? Meus filhos não deixam, eu também já fico, sou louca por bicicleta, comprei aqui um rolo, vou aqui pedalar dentro de casa, enfim. Né? E a gente começa a reinventar, né, Enid? Começa a reinventar nossas coisas para a gente ir passando. E não queria, ao seu, perder esse canal. Eu acho que a gente podia estar mantendo esse canal, essa discussão, inclusive da elaboração desses planos de contingência dos municípios. Poderia ser um momento, aqui eu deixo aqui essa proposta, para a gente discutir com esses municípios, pegar alguns dos planos e eles trazerem, a gente discutir, para a gente entender essas coisas. E, enfim, o mais é desejar que cada um, né, tem muita resiliência nesse momento, né, que a gente possa contribuir, né, com as propostas das autoridades sanitárias, né, e que a gente consiga realmente fazer com que essa curva se mantenha no formato desejável pelo nosso serviço de saúde. Tá? Um abraço, Paulo, um prazer te rever, tá? Enide, meu Obrigado, amigo Maria. Alceu. Obrigado, senão Né? você Um vai roubar abraço mais um grande. minuto. Paulo, Um abraço grande. obrigado pelas suas contribuições. Agora o Paulo tem 5 minutos e depois vai sobrar 3 minutos eu e Enid. Então, eu vou economizar o meu tempo ao seu. Eu vou primeiro agradecer a Enid, agradecer a você, agradecer a Maria Dias pela companhia nessas 2 horas, agradecer aí aos nossos amigos aí, internautas que estão nos acompanhando. E eu acho que a Maria falou a essência da mensagem do governador, que é a diretriz para o governo do Estado. Quer dizer, só tem amanhã se a gente estiver vivo. Então, é lógico que nós todos estamos preocupados, pensando em como voltar, em como vai ser a nova atividade econômica, como é que vai ser a abertura, como é que volta o turismo, como é que volta a economia, como é que volta saneamento. Claro que nós estamos pensando nisso, que a gente tem que pensar no amanhã e em dias melhores que certamente virão. Mas a ênfase é estar vivo amanhã. Então, primeira preocupação nossa, e quando eu comecei a falar aqui, a Maria já tinha me antecipado, é assim, nos preocupa primeiro as pessoas e a condição de saúde delas. Depois, o sucesso da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Então, eu acho que essa é a principal lição dessa pandemia. Ela meio que obriga a gente a colocar as coisas prioritárias em primeiro lugar. E a gente tem que aprender, às vezes, a entender que coisas que antes a gente achava que eram a mais importante, que sem elas a gente não vivia, e a gente vive sem elas. Mas a gente precisa viver para tê-las. Então, eu acho que essa é a essência da mensagem. Acho que a gente, como eu disse, nós vamos até novembro para voltar para a nossa discussão dos 10 anos da política nacional. Tem muita coisa que a gente aprendeu, muito que a gente errou, algo que a gente avançou, e essa pandemia traz mais todo um conjunto de aprendizado para a gente poder se preparar para o que vai vir melhor. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e fiquemos em paz e com muita saúde. Obrigado, Paulo. Da minha parte, antes de passar para a Enid começou o seminário, começou essa discussão e, obviamente, ela vai também terminar a discussão, né? Eu acho que fique em casa, eu acho que também está muito relacionado à vida, a não propagar o vírus, e
ficando em casa, com certeza a gente vai poder estar em novembro, discutindo, né, a política nacional no 7º seminário. E também não se esqueçam de tentar, né, transformar toda essa crise numa oportunidade, né, numa oportunidade de trazer o setor, de trazer a mensagem do setor para a pauta prioritária, né, do conjunto das políticas públicas, para a pauta das eleições de 2020. Então, isso é fundamental. Todos nós, todos vocês, nós que estamos assistindo, que somos gestores públicos, né, que somos lideranças, vocês têm muitos líderes aqui que estão participando, né, e novamente agradecer a Maria, agradecer ao Paulo, agradecer a Enide, né, pela oportunidade de estar conduzindo esse debate e agradecer a todos vocês que ficaram do início ao fim, tá? Realmente é expressiva a quantidade, né, de pessoas internautas que estão participando, que participaram, né, do começo ao fim, e mais uma vez agradecer, e agora eu queria passar a palavra para a Enide para finalizar, e nós temos aí, Enide, 3 minutos para fazer seus comentários finais, e aí encerramos. Então, quero agradecer a Maria Dias, o Alceu Galvão, o Paulo Henrique Lustosa, que nos brindou com essa tarde fantástica, né? Essa audiência mostra o quanto vocês realmente têm prestígio e o debate tem consistência, porque os internautas, essa nova modalidade de eventos é diferente do auditório, que as pessoas não têm coragem de sair. Aqui elas simplesmente saem e a gente nem vê, né? Então, ter esse público e permanecer é, acima de tudo, um voto de confiança a esse debate e mostra também, Paulo, Maria e Alceu, que a gente tem que continuar com esse debate, né? Nós criamos esse projeto webinar, essa é a primeira live, mas a nossa intenção, e aí eu já convidei o Alceu para coordenar conosco esse projeto até novembro, para que a gente possa ter esse canal aberto, como a Maria colocou, então coloca à disposição de vocês esse canal para a gente continuar discutindo esse tema tão relevante para a sociedade, né? Então, nesse momento, nós estamos em casa e certamente o nosso setor ele foi o primeiro a ser fechado e o último a ser aberto, porque é um setor que prevê aglomeração de pessoas. Então, a gente está bem consciente disso, então nós colocamos nossos eventos para o final do ano, e até lá nós vamos estar nos comunicando com o nosso público através desse canal, né? Então, espero que a gente possa estar junto ao longo desses meses, discutindo essas e outras questões relevantes, e aí eu coloco à disposição de vocês para nos pautar também questões que vocês considerem relevantes dentro da cadeia dos resíduos sólidos, que a gente possa trazer outros convidados e vocês novamente, para a gente continuar essa discussão. E como muito bem colocou ao seu, que a gente consiga colocar isso na pauta da política, né? Esse tema, continuar na pauta da política e das eleições, esse tema tão importante. E agora, nesse momento, eu também quero aproveitar vocês dois para parabenizar, vocês três que trabalham para o governo, parabenizar o governador Camilo por toda a sua firmeza. Eu sei que não é fácil, não está sendo fácil a vida dele, a pressão que ele está sofrendo da área econômica, mas eu também tenho dito a meus pares, sem a gente estar vivo, as empresas não sobreviverão, porque elas precisam da gente. Então, eu tenho feito live com meus parceiros da ABO, que estou presidente, com meus fornecedores, e tenho dito isso para eles. Vamos continuar vivo e vamos manter a nossa cadeia viva, os nossos fornecedores vivos, os nossos funcionários que moram na periferia, redobrar o cuidado com eles. E só assim conseguiremos voltar. Sem pessoas, nada existirá. Então, que a gente consiga, todos nós consigamos sair com saúde e certamente com coragem para nos reinventarmos e sair novas pessoas melhores, mais humanas, né? E empresas certamente repensado com novas modalidades de negócio, muitas oportunidades que também vão vir com essa crise. Então, só tenho a agradecer a vocês, um beijo no coração e que a gente possa se encontrar em breve. E agradecer também a minha equipe que colocou de pé essa live. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, um Tchau, abraço. tchau.